Gente, estamos aqui hoje com o professor Rafa, que vocês já estão cansados de me ver falar sobre ele, porque estou sempre mostrando alguma aula que eu começo amanhã, todos os dias assistindo o Rafa e seus trava-línguas, que trava mesmo a língua. E o Rafa veio para o Rio de Janeiro e a gente conversou esses dias. Eu disse, vem aqui em casa, vamos gravar um vídeo, bater um papo, falar sobre essa questão do inglês e nós que temos perda auditiva, como é que a gente faz para desenrolar a pronúncia, porque é um ponto de dor para todo mundo que está assistindo esse vídeo, a gente sabe, fica tranquilo, você está acolhido aqui, é um ponto de dor para mim também até hoje. E eu quero conversar um pouco com o Rafa sobre como que foi o meu aprendizado, como que foi essa questão de passar a vida toda querendo falar inglês, sem saber se um dia eu ouvi alguma coisa, mas eu sempre achei que não ouvi nada. Então, eu vou começar situando o Rafa, como é que eu te conheci. Não sei se eu te contei essa história. Alguma vez ou outra, mas ao vivo nunca, então, por favor. Então, um dia que eu tenho fases assim de entrar na academia, como todo mundo entra na academia, engata e tal, e entrei numa academia aqui perto e tava naquele, eu não sei como chama aquilo, é um aparelho que a gente finge que tá subindo escadas. Ah, sim, aham. E aí quando eu chego na academia, eu conecto o celular com os implantes para ouvir alguma coisa, porque assim, odeio estar lá, então quero ouvir qualquer coisa para otimizar aquele tempo. E de repente estou eu lá, fuçando no Instagram, aparece um vídeo teu. E eu lembro, a memória é muito vívida, porque eu fiquei, gente, olha essa pessoa assim, tá falando inglês, articula bem os lábios, porque se vocês assistirem os vídeos dele, eu tenho certeza que vocês vão ficar viciados, como eu fiquei, no jeito como ele fala, sabe? Porque para surdo, a pessoa que articula bem os lábios e ainda se esforça para mostrar como é que a gente pronuncia alguma coisa, é uma coisa muito incomum, assim. A maioria das pessoas fala assim, com a boca fechada, ninguém articula nada, e enfim. E aí eu lembro que eu vi aquele primeiro vídeo que eu achei muito coloridão, diferentão, cheio de apoio visual, e aí entrava um cara com um chapéu, não era um dedo, era não sei o que, e tinha legendas, e além das legendas, tu sempre coloca como que a gente pronuncia, né? A transcrição fonética. Cara, e aquilo me pegou, porque eu fiquei assim, primeiro que eu fiquei me sentindo a Solange do Big Brother. Lembra da Solange do Big Brother? Falava tudo errado em inglês. E aí, quando eu vi, eu geralmente ficava naquele aparelho 5 minutos. E eu fiquei tipo 1 hora subindo escada, até que eu cheguei no último vídeo que tu tinha, que não tinha mais vídeo pra assistir. E eu fiquei louca, tipo, quem é esse cara, quem é essa pessoa e o que mais que ele tem além disso aqui? Aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem perguntando se dava aula particular e não sei o quê. E aí o Rafa me falou do curso dele, que é a pronúncia perfeita que eu vivo falando pra vocês. E foi assim que eu te conheci. Através de um vídeo do Instagram, sabe? Uma coisa totalmente... Graças ao algoritmo. A gente gosta de reclamar do algoritmo, mas às vezes ele acerta, né? É verdade. E aí, cara, eu lembro quando eu comecei a fazer as aulas do curso e tudo mais, e vi teus vídeos, eu acho que isso eu já te falei também, que era tipo o meu sonho de princesa, porque eu sempre quis ter acesso ao material assim, mas o pessoal não tá nem aí pra legenda, não tá nem aí pra apoio visual e também pra essa questão da leitura labial. Eu sei que tu não fez o curso pensando em pessoas com perda auditiva, mas depois que tu vê isso e é uma pessoa como a gente aqui da nossa comunidade de surdos que ouvem, a sensação que dá é que como se tu tivesse pensado do início ao fim em pessoas que têm deficiência auditiva e por isso eu fiz esse curso. Só que ele não passou pela cabeça dele a ideia de que alguém com deficiência auditiva poderia fazer o curso. Então, como é que foi para ti descobrir que as tuas aulas iam muito além, atingiam pessoas que tu não tinha parado para pensar que iam atingir? Cara, essa parte eu acho que todo mundo que é professor consegue entender, assim, que o retorno que não é financeiro, né? Tipo, é muito legal saber que o conteúdo está chegando, que eu estou conseguindo furar essa bolha, de certa forma, né? E a verdade é que não é muito diferente. Eu acho que a pessoa que consegue ouvir muito bem o português não necessariamente consegue ouvir muito bem o inglês no início, né? Então, o processo de ensinar um som novo, eu acho que ele não é tão distante assim, né, para a pessoa que tem deficiência auditiva ou para a pessoa que não tem, porque igual é um processo de aprender um som novo e a gente precisa para isso de toda a informação possível. Então, enxergar os lábios, né, poder... já tá vendo o curso, sabe, do tema aquele dos articuladores, né? Eu adoro falar sempre dos articuladores. Qual é a parte da boca que a gente está usando para fazer o som? Né? Entra, por exemplo, aquele som do TH que o pessoal morre de medo. Ele é um dos sons da família do S.
Né? Quando a gente entende isso, que ele faz parte de uma família de sons que a gente faz com a língua, né? Que tem os tem o sh, tem o... E ele é o mais baixinho deles, na verdade. Né? O s e o sh são altíssimos. É uma história legal inclusive, que na época da Segunda Guerra, assim, os espiões tinham uma língua que eles falavam sussurrando, e eles usavam o TH no lugar do S e do X, porque o S e o X são muito altos. Então, mesmo que esteja falando, cochichando, assim, numa situação de noite, de silêncio, ou grita, né? E é bem mais baixinho, um som bem mais silencioso, mas é a mesma família, é o mesmo articulador, a mesma parte da boca que eu tenho que ativar para conseguir chegar naquele som. Então, acho que o objetivo do curso sempre foi tentar enxergar algo que é difícil de ver, porque só é invisível, né? Tem essa coisa que a gente não vê. Então, quando eu começo a falar com a galera, por exemplo, tem 44 sons em inglês que a gente tem que saber fazer. Quais? O que significa? Né? O que é 44 sons? Até para conseguir imaginar isso, assim, não é tão fácil, né? tão straightforward, como a gente diria. Então, é importante a gente conseguir enxergar o problema para poder trabalhar na direção de resolver esse problema. E os sons do inglês têm muita coisa em comum com os sons do português, então não tem por que ser tão difícil. Né? A gente tem uma base muito sólida. Se a gente falar de uma língua como o alemão, finlandês, chinês, né? Essas línguas asiáticas que têm tons ainda envolvidos, então não é só o som, mas o tom que a gente dá para a vogal, se é neutro, se é decrescente, se é crescente, né? Vai mudar o sentido daquilo que a gente está falando. O inglês é muito mais parecido com o português, então a gente já tem as letras todas em comum, vários dos sons ou exatamente iguais ou muito parecidos. O que a gente precisa fazer só? Entender os que não tem, né? Quais são as combinações que eu não posso trazer do português. E aí isso varia de sotaque para sotaque, né? Que a gente está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem algumas combinações que não dá para levar. Né? O paulista pode pegar o ar, er, ir, or, ur e, assim, como está, levar para o inglês, não tem problema. O carioca não pode, porque o ar, er, ir, or, ur é alemão, na melhor das hipóteses. Né? O nativo não vai conseguir entender que a gente está tentando falar alguma coisa que a gente não está. Né? Isso é uma característica de professor. O professor ouve o que você está falando e, tipo, acha que você queria dizer isso. Né? O nativo, por respeito até a gente, ele não vai presumir que a gente falou alguma coisa, ele vai ouvir o que a gente falou e julgar baseado no que ele consegue entender. Então ele vai dizer, sorry, I don't know what you're talking about. Eu falei pro Rafa, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, que parece que é uma coisa de brasileiro, quando a gente fala alguma coisa errado, automaticamente pula um brasileiro, surge um brasileiro para dizer que você estava falando errado e ter corrigido um jeitinho geralmente constrangedor na frente de todo mundo. Eu sempre lembro daquelas revistas antigamente que falavam assim, não critique o seu marido em público, critique ele no privado. Mas quando a gente tá falando inglês e fala uma coisa errada, você nunca vai ver um gringo fazendo isso. Mas o brasileiro, ele tem assim uma liberdade para esculachar a gente na frente dos outros. E eu acho que é uma coisa ruim, porque a gente trava ainda mais, né? Que a pessoa que está querendo aprender a falar inglês, que está com aquela vergonha, com aquela trava, eu não sou fluente, eu não falo perfeitamente, eu não sei todas as palavras, a pessoa já está naturalmente travada para abrir a boca e sair falando. Aí chega alguém, aponta o dedão na frente de todo mundo e fala, não, é assim que fala tal coisa, é assado. Pronto, a pessoa não abre mais a boca e não fala mais, né? E a questão também de quem está fazendo a correção, né? Aquilo que eu te falei aqui no dia do jiu-jitsu, assim, quando um faixa branca ensina alguma coisa, a gente desaprende duas. Então, às vezes a pessoa que está ali aprendendo inglês, ela chega alguém que ela nem conhece, nem tem intimidade, corrige ela, que garantia ela tem que essa vai ser a última correção que ela vai fazer na pronúncia dela, né? Que fala, agora eu entendi, agora essa pessoa de fato me ensinou o que eu precisava aprender. Então, às vezes acaba sendo só, assim, um ego boost, assim, para a pessoa que corrigiu, né? E o gringo, na verdade, ele pode nos ajudar com a pronúncia se a gente pedir e se ele entender o que a gente estava querendo dizer. Agora, normalmente, a primeira reação dele vai ser tentar entender, não conseguir e... desculpa, não entendi. Mas é isso, né? E o que também é frustrante, de outro jeito, né? Se a gente for analisar a situação, tem muita gente que está lá fora, às vezes chega... Cara, eu falo muito inglês, eu estou gastando, e abre a boca... E aí os caras olham e falam, acho que não. Que língua é essa? Eu já vi acontecer ao vivo, assim, principalmente os nativos, né? Eles têm uma limitação muito grande, assim, no quanto eles conseguem entender diferente do que eles falam, né? Então, eles só falam inglês.
só falaram inglês a vida inteira, né? A extensão de vocabulário fora do inglês que eles têm, assim, 1 ou 2 palavrões em espanhol de alguma série, tipo Breaking Bad, que eles assistiram, e deu, sabe? Então a gente fala muito diferente do que eles estão acostumados e para tudo, eles já não entendem, a gente passa, sorry. Então, normalmente, esse é o padrão, que é frustrante por outros motivos, né? Então, como que a gente resolve isso? Falando a mesma língua que eles, né? Se a gente faz os mesmos sons, a gente está literalmente falando a mesma língua. Então, o objetivo é a gente alinhar os nossos sons, os que a gente faz, com os que eles fazem, né? Para estar todo mundo ali alinhado. E sabe que é engraçado? Porque quanto mais a gente conversa, mais eu fico conectando as semelhanças entre a deficiência auditiva, o que a gente vive aqui na nossa comunidade, e o aprendizado do inglês. Porque, na verdade, a comunicação, tudo é comunicação, né? E a comunicação ela é uma via de mão dupla. E às vezes, se você pegar o professor de inglês errado, uma pessoa, sei lá, grosseira, enfim, que não tem paciência, qualquer professor, mas a gente está falando aqui do inglês, e a comunicação fica truncada. Então, no momento que a gente entende que é uma via de mão dupla, como o Rafa falou, o gringo, ele não vai sentir esse ímpeto de te corrigir ou de te fazer achar que tu é um idiota, não sabe falar. Ele vai primeiro assumir que ele não entendeu o que você falou, ele ouviu, não entendeu, sei lá. E na deficiência auditiva a gente tem muito isso, que a gente fica esperando da outra pessoa, projetando as nossas sombras na outra pessoa, os nossos medos, as nossas vergonhas, e a comunicação não anda. Então é engraçado porque quando nós temos deficiência auditiva e queremos aprender inglês, é quase como se a gente dobrasse a meta da dificuldade. E às vezes é frustrante, mas assim, eu já contei pro pessoal, eles sabem essa história, não sei se eu te falei, mas eu sou de 1981, né, bastante tempo. E na minha época a gente tinha o quê? 1 hora, 2 horas de inglês na escola por semana, e era muito, e era aquela coisa, abre o livrinho ali, não tinha listening, não tinha nada disso, não tinha internet, né, não tinha Netflix, não tinha iPhone. Isso nessa época também. Não, vocês não sabem o que é isso, a maioria aqui. Então a gente não tinha onde treinar o ouvido. E eu tenho umas memórias muito doidas. Por exemplo, uma vez na escola, eu estudava no Colégio Marista, lá em Santa Maria. E aí a professora levou todo mundo para uma sala, pegou um CD, nem sei se o pessoal sabe o que é CD, botou o CD no toca-CD, como é que chamava? Toca-disco. Toca-discos, gente, CD muito player, velho. né? E aí ela deu uma folha, a gente tinha que escrever a música, a letra da música. E eu tava lá, tipo, lá, mas a letra da música eu não entendi, foi nada. Eu olhava para um colega, olhava para outro colega e tentava fazer um cambalacho ali para ver se... E aquilo me frustrava muito, porque até os 16 anos eu não tinha ainda um diagnóstico de surdez, eu fui um médico que não era especialista, me deu um diagnóstico errado, então eu era aquela pessoa esquisitona que não entendia nada, mas não sabia por que não entendia, então eu ficava na dúvida, será que eu tenho alguma questão cognitiva, será que eu moro em outro planeta? Um dia que alguém chegou pra mim e falou, querida, tu é surda igual a porta e vai ficar completamente surda, porque eu pensei, agora tudo faz sentido, por isso que eu não entendo nada. E época, por exemplo, de ditado na escola, que a professora ia e fazia, eu ficava igual uma doida olhando pra boca da professora, ditado em inglês então, eu nem dormia na noite anterior, eu ficava, o que ela vai falar? Eu vou tirar 0 mesmo, eu nem vou na aula. E aí eu tenho lembranças assim dolorosas de inglês, mas eu decidi focar no que eu conseguia fazer. Então assim, não podia ouvir, ou ouvia, mas não entendia, na época eu tinha uma surdez moderada, quase severa, e muita dificuldade de ouvir os... Então, esses sons mais fininhos, que a gente chama, que fazem toda a diferença no entendimento da fala em inglês, eu não tinha acesso a esses sons. Então, era muito... Eu tenho uma lembrança, lembra da época daquele filme, o Top Gun, do Tom Cruise? E aí, eu não sei como, mas eu aprendi a cantar o refrão da música, do tema do Top Gun. E aí as minhas colegas falavam pra mim assim, canta pra gente, canta pra gente. E eu não fazia a menor ideia do que eu tava falando, mas eu ficava assim, you take my breath away. E todo mundo ficava, gente, é perfeito. Eu não sei como, não me pergunto. Muitos anos depois, lendo a letra da música, eu digo, gente, eu cantava direitinho mesmo. Então tem 1000 histórias malucas assim no inglês. Mas eu ia na banca de jornal e comprava aquela revista Seventeen, não sei se tu lembra, como se fosse uma Capricho dos Estados Unidos.
E eu, cara, eu pegava um dicionário, por isso que eu tenho raiva quando as pessoas me escrevem assim, eu não consigo aprender inglês. Não dá. Hoje, na época da internet, como. né? E aí tu fica, cara, peraí, só um pouquinho. Eu aprendi inglês na época que não tinha internet, super surda, com um dicionário, uma revistinha assim, eu consegui, você consegue. Já dizia alguma subcelebridade aí que eu não lembro qual era, Carla Pérez, não era? E aí era assim, eu ficava traduzindo a revista com um dicionário e tal, e é assim que eu fui pegando. Eu lembro de comprar CD e torcer pro artista ter colocado as letras no encarte. Isso era nem uma todo coisa mundo que eu botava, né? comecei. Nem todos os artistas botavam. Às vezes pegava assim, o encarte era só uma foto, assim, com frente e verso. Cadê a letra da música? Cadê as letras? O pouco que eu consegui treinar de listening na adolescência foi fazendo isso. Eu comprava CD, ficava ouvindo a música 1 milhão de vezes, acompanhando a letra para ver o que conseguia entender. Mas assim, já expliquei pro Rafa, a memória auditiva é uma coisa que, em inglês, que eu tô com 42 anos, mas coloca aí que eu pratiquei inglês de verdade, foi durante todo o ano de 2019, 2020. E de lá pra cá, aquela coisa muito esporádica. Depois que eu comecei a assistir as aulas, toda manhã assiste alguma coisa ali pra ficar treinando, vai pra academia, agora fui pra outra, fico revendo os vídeos. É muito engraçado que os vídeos do teu Instagram, eu não sei, mas em mim eles têm um efeito que é assim, começa a assistir é tipo crack, eu tenho que assistir todos. Eu zero o teu Instagram na academia. Eu não posso nem ver o primeiro vídeo, porque eu já sei que eu vou ficar só assistindo aquilo ali, sabe? Isso é muito divertido. Acho que tu como criador de conteúdo também deve ver, né? Quando aparece às vezes um seguidor novo, assim, que tipo, maratonou. Curtindo teus posts de 7 anos atrás. Entre o primeiro like e o último like tem assim 54 minutos que a pessoa ficou ali assistindo uma longa-metragem, assim. Mas é incrível quando o conteúdo tem esse efeito na gente, porque tu fica viciado olhando aquilo. E eu fico, porque quanto mais eu escuto e vejo as tuas explicações, porque tem isso, como tu falou, o som é invisível, mas quando o som tá entrando, tá fazendo sentido, e tu ainda tem o apoio visual, que é tudo aquilo que tu coloca, mais a leitura labial, que é o que dá para fazer perfeitamente no teu caso, aí vai para outro nível. Aí parece que o cérebro pensa assim, opa, eu quero isso aqui. E outra coisa muito interessante que a gente conversou também foi dessa questão do cérebro, que é o quê? Assim como as pessoas falam, tenho deficiência auditiva, nunca vou conseguir aprender inglês. E em vez de focarem naquilo que elas conseguem fazer, elas ficam só lamentando e chorando que elas não conseguem fazer. Eu não sei se é assim com os alunos que também escutam perfeitamente. É mesmo. Assim, é muito mais fácil ter resultado botando trabalho do que reclamando. Isso é certo. Então, assim, tem aluno que começa às vezes pior do que o outro, mas esse aqui estuda, esse aqui gasta um tempo entre uma aula e outra. Né? Até essa é uma coisa que a galera tem muito, assim, uma noção errada da aula, né? Quando comecei a ficar com menos tempo, cada vez menos tempo, eu não consigo mais encaixar aluno, assim, 3 vezes na semana. Tem muita vezes que o cara me procura, assim, meio no desespero e fala assim, eu quero fazer aula contigo todo dia. Eu falo, cara, não tem como. Né? E aí, o que acontece? Se a gente fizer uma conta bem rápida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 168 horas por semana, tira 8 horas por dia para dormir, ainda sobram 112 horas acordados. A gente está no Brasil, 112 horas em português. Se eu fizer 2 aulas de 45 minutos, é 1h30. Você ainda tem 110 horas e meia acordado em português. Eu quero fazer 4 aulas, beleza? São 3 horas por semana, você ainda tem 109 horas acordado em português. Pra fazer alguma não coisa. É a aula, não é o tempo de aula. Né? O trabalho do professor é ajudar o aluno a enxergar o caminho. Mas caminhar o caminho é entre uma aula e outra e é o aluno sozinho com a língua. A gente precisa criar essa intimidade, né, com os sons. A gente precisa gastar um tempo pensando naquela língua. Eu, se não me engano, são 1.200 horas de exposição assim, consciente ao inglês que a galera, esse pessoal de escola de inglês, que já tem um pouquinho mais de cancha, né, fala que é a média para a fluência, 1.200 horas de exposição. Então, assim, quanto mais horas na semana, menos semanas. Assim, eu não tenho que falar inglês aqui, não tenho amigos gringos e tal, nunca me inscrevi nesses negócios de conversação, mas o que eu faço? Todos os dias, o tempo que eu tiver assim, de paz e sossego, eu vou conectar meu implante com o celular e vou ouvir coisas em inglês. E aí tem pessoas, por exemplo, cuja pronúncia
eu não sei se isso é maluquice da minha cabeça, mas que o meu cérebro vai para aquilo, flui com aquilo. A tua pronúncia é uma delas, a pronúncia do Jordan Peterson é outra, porque eu acho que ele, como ele é uma pessoa que ele concatena o pensamento, às vezes ele fecha o olho e pensa no que ele vai falar, e ele fala de um jeito claro e mais pausado, meu cérebro adora. Então talvez um truque seja a gente encontrar isso, aquela pronúncia que flui com o teu cérebro, a vibe da pessoa que flui também, que aliás a vibe dele é uma coisa muito diferente. Falei isso pra ele também, quando a gente estava conversando, que alguns professores de inglês, que tem muitos professores de inglês na internet hoje, muita gente dando aula de idiomas, em todos os idiomas, mas a vibe da pessoa faz muita diferença. Então, tu me pegou pela vibe. E além, claro, né, das legendas, da transcrição, da leitura labial, todo o pacote completo. Mas aquela vibe, assim, da gente se sentir acolhido na nossa ignorância e, tipo, como você falou, tem um caminho, eu vou te ajudar no caminho, mas quem vai percorrer o caminho é você. E aí, mais uma conexão aqui com a surdez. Por quê? Porque o shape, o inglês e o entendimento, a reabilitação auditiva, ninguém vai percorrer esse caminho para você, é você que vai ter que percorrer. E eu acho que o grande ponto aqui para nós, pessoas com algum grau de surdez, para as pessoas em geral, mas a gente está falando aqui especificamente de pessoas surdas, é que a gente vê muita reclamação e pouca ação. E a galera só reclama, mas eu não vou conseguir, eu não escuto. Cara, treina teu inglês escrito. Porque se tu souber ter comunicado de uma maneira escrita, tu não vai passar perrengue, tu vai conseguir desenrolar onde tu estiver, do jeito que for. Eu passei várias situações na vida, assim, de estar fora do país, com surdez profunda, aconteceu um perrengão e eu tive que desenrolar. Então, uma vez, por exemplo, eu fui com uma colega de trabalho, a gente foi fazer uma mega viagem pela Europa, na época que o dólar estava 2,70 e a gente achava caro. E aí, saudades, meu Deus, a gente achando tudo caríssimo. E aí eu lembro que, olha a situação, ela não falava inglês, eu, super surda, mas falava inglês, achava que falava, né, mas sabia me desenrolar. E a gente chegou em Paris e as malas ficaram em outro lugar, a gente estava na Espanha, sei lá. E nós em Paris com a roupa do corpo, chegamos no hotel, tinha que ligar pro 0800 do cartão de crédito para informar. Eu digo, beleza, o que eu faço agora? Por telefone ainda. E ela tentando se... Olha, foi um caos, assim. Mas no momento que a gente consegue escrever, vai escrevendo, a pessoa vai desenrolando. Então foca no que dá para fazer, mas busca melhorar. Que é outra questão que eu acho que tanto os alunos ouvintes como os alunos surdos têm esse ponto aí de conexão, que é o que vai ter que percorrer um caminho para melhorar, mas você tem que estar disposto a percorrer. E da mesma forma, a criação da memória auditiva, que é uma coisa que pega muito para mim, que eu não tenho uma vasta memória auditiva em inglês, principalmente de palavras assim que eu não ouvi muitas vezes. Eu estava ontem assistindo um vídeo e a pessoa falou assim, chemicals, e eu... É assim que fala essa palavra. Porque às vezes eu lia chemicals e ficava na dúvida, é chemicals ou chemicals? Ai, não sei. Então não vou falar nada. Que é uma trava que eu tenho até hoje. Às vezes fica, é leaves ou lives? Eu não sei, então não vou falar nada. E a gente vai travando. Tem que quebrar esse negócio. Tem. Diferente de uma coisa como matemática, né? Uma disciplina como matemática, química, a gente até pode errar para aprender, mas a ideia é entender a teoria e acertar. A gente não quer aprender matemática errando todas as provas. A língua é diferente. A língua a gente precisa errar. Né? Principalmente nesse início, assim, muita gente vai ter que aprender vários sons que nunca fez. A pessoa é adulta e nunca fez aquele barulho com a boca. Não vai sair bonito a primeira vez. E tá tudo certo. Né? Mas aquilo que a gente estava falando antes, a jornada nunca vai ser assim, ficar em silêncio, e um dia acordei bom. A gente tem que começar sendo ruim. Todo mundo foi ruim um dia. Começa, e aí vai aos poucos ficando melhor naquilo, né? O desafio não fica mais fácil, a gente que fica melhor. E essa parte que eu encorajo todo mundo, assim, começa, tipo assim, don't be afraid to suck, né? Tipo, faz parte, a gente tem que passar. E com relação até ao lance da deficiência auditiva, que você falou do perrengue, de ter que se virar, uma coisa que eu acho que é uma frase que eu adoro em inglês, assim, hardship isn't a choice. Né? Os desastres, as coisas que acontecem, as coisas ruins não são uma escolha. Mas como a gente responde, né?
Então, hardship isn't a choice, victimhood is. Né? Se colocar numa posição de vítima é uma escolha. Então, eu não aprendi inglês quando eu era criança, quando eu era adolescente, minha família não tinha condições, ou eu não gostava, ou eu não dei bola, já era. Né? Agora esse é o meu destino. Se você decidir que é... Se for um preguiçoso reclamou que não vai, então tá. que não vai fazer absolutamente nada. O que eu vou dizer? Você tá certo. Se você acha que você consegue, se você acha que você não consegue, você tá certo. Eu tenho uma pergunta para te fazer na minha colinha aqui, que eu não sei se existe uma explicação técnica para isso, mas o que acontece? Eu leio muito inglês, o que eu sei, que eu posso dizer que eu sei de inglês, eu aprendi essa parte escrita, livro, revista, depois fui para a parte de escutar, tentar fazer milagre ali na época da surdez severa profunda, e me ajudava bastante, assim, eu ouvi música em inglês, eu não entendia tudo, mas muita coisa chegava, e estava estimulando aquele cérebro de alguma forma, sabe? Mas hoje que eu tenho essa audição biônica maravilhosa, que eu consigo escutar e compreender a fala em inglês sem dificuldade, claro que se eu tiver um apoio ali de legendas, vai ser muito melhor. Quando eu coloco vídeos para assistir em inglês, se eu tirar a legenda do vídeo, eu presto atenção e eu entendo, mas claro que o meu cérebro fica com um delayzinho ali no processamento daquilo que eu ouvi. Se tiver a legenda é tudo automático, assim, é maravilhoso. Mas na hora de abrir a boca e sair tendo um diálogo em inglês com outra pessoa, a sensação física que eu tenho é que meu cérebro e a minha boca estão desconectados. O meu cérebro é muito acelerado, mas a boca, a língua, a fala não acompanha. Então, às vezes, eu estou pensando tudo aqui na minha cabeça que eu vou falar, e aqui a pronúncia está perfeita, maravilhosa. Eu abro a boca e eu me sinto assim, um Chico Bento, sabe? Tem alguma explicação técnica para o cérebro e a boca que não... A explicação técnica é memória muscular. Né? Não adianta a gente treinar a pronúncia em silêncio. Né? E essa parte é mais ou menos como você se imaginar indo na academia. Não vai ajudar em nada no projeto verão. O shape imaginário. Tipo, você consegue, talvez assim, não dá pra dizer que é totalmente jogado fora, né? Se tem um movimento que tem uma complexidade maior, você imaginar esse movimento, como é que é, o pessoal que é do CrossFit, essa coisa adora essas coisas um pouquinho mais complexas, ajuda a se imaginar, com certeza, mas não dá o resultado. Né? Você não vai ficar melhor, não vai ficar mais fácil fazer o exercício se você não parar e fizer as repetições. Então, na hora da fala é a mesma história, não tem almoço grátis, né? A gente fica bom no que a gente pratica. Se a gente está praticando entender, a gente está praticando o listening, a gente está praticando a interpretação de texto, a gente está, às vezes, até praticando escrever uma coisinha ou outra, mas a gente não está praticando falar. Aí, na hora de falar, vai ser isso. Eu acabei de explodir o meu cérebro aqui, porque eu acabei de entender, sabe, de uma maneira muito didática, por que a minha boca não acompanha meu cérebro. Porque às vezes um videozinho besta, idiota, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, falando uma coisa boba pro celular, a língua trava, sabe aquela coisa assim que tu pensa, mas não sou eu, meu clone que tá desregulado aqui falando por mim. E aí é memória auditiva mais a memória muscular. Exato. A gente está usando vários músculos diferentes ao mesmo tempo, né? A gente ativa a sensação de falar português, tu deve perceber bastante isso, é diferente da sensação de falar inglês. Total. Né? E a região até do corpo em que a gente apoia os sons, né, que são as vogais, é diferente. No português a gente vai articular mais aqui da boca para fora e no inglês é mais aqui nessa região aqui. Então a gente tem que relaxar um pouco a voz, a gente tem que encontrar essa voz que a gente gosta, né, que é uma coisa que a gente conversou também um pouco antes ali. Se a pessoa não gosta do som da própria voz, ela vai falar menos. Né? Ela vai procurar todas as oportunidades que ela tiver de ficar quietinha e deixar outra pessoa falar. Ela vai, entendeu? Então é importante gostar da nossa voz, né? Outro detalhe que é muito legal, que eu falo bastante para os alunos, assim, é se vocês encontrarem alguém nessa jornada, né, de usar o inglês, vocês encontrarem alguém que vocês enxergarem usando o inglês de uma maneira legal, né, de uma maneira que se conecta com vocês, isso é igual quando a gente é criança. Né? Quem nunca chegou em casa, falou alguma coisa e o pai e a mãe lá, onde é que você aprendeu isso? Onde é que você aprendeu? Na escola, na rua, ouvi alguém falando, achei legal e adotei.
Né? É assim que a gente monta a nossa personalidade numa língua. E a gente não vai ter, na maior parte dos casos, a gente não vai ter a oportunidade de fazer ensino fundamental e médio em inglês, né? E poder ver quem é que são os popularizinhos e quem é que são os legais e quem é que são, sabe? Quem que eu vou copiar, quem são meus amigos, quem é que eu não vou falar jamais igual. Então, a gente não vai ter essa chance. A gente tem que ser proativo nisso, tipo, eu gosto desse seriado, eu, né, meio corporativo, eu tô no meio corporativo, posso copiar esse personagem aqui, o jeito que ele dá oi, o jeito que ele dá tchau, né? Eu acho que esse outro personagem, o jeito que ele entra na sala, assim, exige atenção, assim, mas com, né, aquele command respect, gosto disso, vou tentar tenta entender o que ele fala, né? Como ele fala, como é a entrega. Eu lembro de brincar com o Friends, muito pequeno, aquele How You Doing? Do Joey, eu achava o máximo, assim. E é isso, a gente tem que ir brincando, tem que ir experimentando, né? Como criança. Eu te falei antes mais cedo, né? Um dado que a gente tem, que a gente sabe pelas famílias que migram, assim, tipo, tanto o pessoal que vai para os Estados Unidos e acaba tendo a segunda geração ali aprendendo inglês já como língua mãe, quanto de pessoas como, né, a própria Paula, a minha irmã também mora aqui no Rio de Janeiro, e a gente vê que os filhos, as crianças, muito cedo, eles já entendem que eles não têm que copiar os pais, né? Eles já entenderam que o sotaque dos pais é um, e o sotaque dos coleguinhas é outro, e eles vão copiar os coleguinhas. E o pessoal que mora fora, que trocou de estado, de país, vocês com certeza sabem do que a gente está falando, né? A Paula não gosta, a minha mãe adora quando ela tem sotaque de carioca. Então, assim, o resultado, a resposta pode ser variada, mas que, com certeza, a criança muito cedo, assim, 4 anos de idade, eles já sabem, não é para copiar o pai e a mãe. Eu estou aprendendo, eles ficam aptos, né, equipados com o ouvido para identificar os sons, que eles saem na rua, saem na escola e vão aprendendo vocabulário, na direita, na esquerda, expressões, né? A gente vai montando a nossa compreensão da língua as we go, tipo, não é uma coisa assim, não vai pegar um PDF e fazer um download, sabe? Sim, tipo, fácil. A gente precisa ir explorando e brincando e descobrindo, né? Porque assim faz mais sentido. O Rafa falou uma coisa que ressoou em mim, como diz o pessoal dos anglicismos, né? Tipo, ressoou em mim aqui, mas eu achei muito interessante, que é isso de encontrar a sua voz em inglês, que é uma coisa que eu nunca encontrei ainda, estou buscando, porque é engraçado, às vezes eu faço algum vídeo falando em inglês, eu olho e penso, mas eu não sou essa pessoa, que coisa horrível, forçada, uma voz assim difícil. E aí às vezes eu penso, não, agora eu vou tentar mais suave. E aí eu tento falar um inglês mais suave, mas agora isso aqui dá pra aguentar isso aqui. Mas só que eu me sinto tão falsa, sabe? Falciane encarnada ali, quando eu começo a falar um inglês mais suave, assim, tentando fingir que eu sou americana, sei lá. Eu fico, gente, que pessoa é essa? Mas é a melhor que aquela. Então, assim, no inglês, eu sou melhor fazendo a fake Paula do que a Paula real. É doido isso, eu bugo às vezes tentando fazer vídeo em inglês porque eu me sinto outra pessoa, sabe? A falciane encarnada falando inglês. Dá pra trabalhar esse falciane. Se você não gosta da falciane, com certeza dá pra chegar numa coisa no meio do caminho ali. Mas não tem como evitar a mudança. A voz vai ter que mudar um pouco porque essa é uma restrição anatômica que a gente tem, né? Digamos, o aparelho vocal, né? A sua voz enquanto instrumento, digamos assim, é a mesma. Né, o mesmo tamanho, o mesmo de língua, glote, é a mesma voz falando outra língua. Então vai mudar um pouco, né? Só quem consegue fazer a tradução assim de uma voz de uma língua para outra sem mudar nada o timbre é o ChatGPT agora. Né? Tipo, a gente, como tem essa limitação anatômica, a gente vai ter que ajustar um pouquinho ali e a voz vai soar diferente. Né? Se a gente falar visando conforto, né? Visando essa sensação de estar relaxado, falando inglês sem a tensão que tu falou, né? Tipo, sem não quer atenção, ser uma voz todo. difícil. Porque aí assim, tu não vai conseguir falar por muito tempo, né? Tem dias que eu tava 12 horas de aula. Tipo, 12 horas de aula não, mas 12 aulas, 13 aulas por dia, né? Com um intervalinho de às vezes 10, 15 minutos entre uma e outra. Imagina se tipo, tivesse que falar fazendo tensão. Não tem como, não tem voz que aguente. Perde a voz, né? Então é importante demais, os trava-línguas entram aí. Né? Por que tu tem tanto trava-língua? Que eu gosto tanto de trabalhar os trava-línguas? Que ele te dá algo para repetir, né? Te dá algo para usar a voz, para fazer barulho com a boca, sem precisar ter ninguém para falar. Né? Então a gente pode trabalhar essa parte assim, do conforto, de buscar essa sensação de estar seguro na hora de fazer o som, sozinho,
Pra quando chegar na hora de falar com alguém, isso não é um problema, isso não é um impedimento. Agora eu já estou pensando em outras coisas, eu quero entender o que ela está falando e conseguir repetir caso tenha uma palavra nova, caso tenha alguma expressão que eu não conheço, eu saber o que aconteceu ali, né? Como é que ela montou essa expressão? Ah, é um phrasal verb? Entendi. É um phrasal verb com up, que eu entendi um up, ou com down, e aquela primeira palavra ali eu acho que é tal, ou é tal. Então, ou é isso ou é isso. Ah, e o cérebro é muito bom de pegar os padrões. Então, quanto mais a gente está com a pronúncia afiada, mais a gente consegue interpretar também o que está sendo dito pelos nativos, né? O inglês tem essa característica de ser uma língua bem telegráfica, então a gente faz menos sons. Né? A gente tem essa, no português a gente precisa ainda daquele Facebook. Né? Em inglês, tipo, Facebook, tá ótimo. Quase nem falei o som do K no final, que todo mundo tem problema, né? Facebook. Tá ótimo, eles já sabem, a gente tem aquele Facebook, a assinatura da palavra tá ali, tá tudo certo, né? A tônica manda muito no inglês. E as sílabas que não são tônicas a gente não se preocupa tanto, a gente fala meio, né, bem relaxado, bem tentando poupar energia, assim, eu gosto de dizer que inglês é uma língua preguiçosa, assim, no bom sentido. Né? Engraçado, agora te ouvindo falar, eu pensei que para a pessoa aprender inglês, ela também precisa saber o básico do português, né? Que hoje em dia as novas gerações não estão muito interessadas e tal, mas é isso, o que é uma sílaba tônica, você sabe o que é uma sílaba tônica? Então volta pro básico, e foi o que eu senti nas tuas aulas do curso, porque como a minha base do inglês era muito ruim, era aulinhas com aqueles livrinhos da escola dos anos 90, eu não tinha essa base. Então às vezes eu estou assistindo uma aula tua e fico, então é por isso que fala assim, é por isso tal coisa. E aí eu percebi que eu não tinha base nenhuma, que era um castelo de cartas de inglês na minha cabeça, sabe? Não tinha fundação, não tinha concreto. E aí tu fica nessa vontade de voltar, sabe aquilo de dar 20 passos para trás e começar direito, como sempre deveria ter sido, mas não foi? Uhum. E eu lembro quando, na primeira aula de inglês que eu fiz um semestre, um cursinho só, que a professora falou, quem sabe o alfabeto em inglês? Aí ninguém falou nada, e eu, A, B, C, D, E, e ela, não. E eu fiquei tipo, não é assim que fala, como é que fala? Não faço a menor ideia, como é que é o alfabeto? É diferente, gente? Tá ali, tô olhando pra ele, como assim? Como assim? Muito, sei lá, ao mesmo tempo que é frustrante, eu acho que é estimulante, porque talvez no inglês, mas em tudo na vida, a gente tem dois tipos de pessoas, né? A pessoa que paralisa perante a frustração e a pessoa que a frustração é um gás, é um fogo nela para ela continuar. E na tua experiência, assim, com os teus alunos, quem é aquela pessoa que de fato progride no inglês? O que aquela pessoa faz de diferente que o resto não faz? Acho que volta para aquela questão que eu te falei do passar tempo com a língua, né, e desenvolver essa intimidade. Não tem, na minha experiência, não tem um jeito de aprender. Tem gente que vai fazer o caminho mais difícil, vai adquirir vocabulário sem saber pronúncia, vai ficar lendo na mente de um jeito que às vezes eu nem consigo imaginar como que a pessoa está lendo, mas ela está reconhecendo símbolos e interpretando aquilo, então chegando numa conclusão certa na parte da leitura. Mas ela, se tivesse que ler em voz alta, ninguém mais entendia. Né? Então, às vezes, esse é um jeito de aprender, um jeito difícil, mas é um jeito de aprender. Aí, normalmente, quando eu pego um aluno assim, a gente começa a estudar pronúncia, a evolução é muito rápida. Porque já tem muito conteúdo ali. O cara forçou, assim, sabe? Enfiou dentro da cabeça, assim, na base da porrada. Tem gente que aprende do jeito mais... eu gosto de inglês, eu gosto de música, eu gosto do jeito que essa pessoa fala. Tem alguém que eu gosto muito de acompanhar, né? Seja um cantor, seja um tiktoker, às vezes a galera mais nova também, às vezes vem bem no inglês porque está sendo exposto. Ou tem um streamer que joga tal jogo de videogame, o cara gosta de assistir. Então, o que é importante? A gente ter exposição à língua. Né? Pra galera que tem filho da idade de adolescente, por exemplo, o que é uma coisa que eu sempre recomendo? Só bota o videogame em inglês, sabe? Ele vai jogar igual, deixa jogar, mas joga em inglês então, saca? Eu aprendi muita coisa em inglês jogando videogame. Na minha época não tinha como mudar a língua, né? Então eu jogava no PlayStation, chegava o CD ali em inglês, botava o CD no videogame e vinha em inglês o jogo. Então eu lembro que teve mais de um jogo que eu cheguei a trancar em algum momento, assim, porque não tinha internet pra ver como saía daquilo ali, e eu não sei o que fazer, não tô entendendo o que ele tá me pedindo pra fazer. Minha mãe tinha um conhecimento de inglês, mas tinha algumas coisas que fugiam também do conhecimento dela, a gente ficava,
como é que eu saio disso aqui? Como é que eu avanço? Mas eventualmente chegava na resposta, achava no dicionário, conseguia, né, pegava aquela palavra numa gíria, por isso que não tinha nenhum outro dicionário, mas eu consegui descobrir, perguntei para alguém que soube me dar a resposta. Então, essa curiosidade quase infantil, assim, na hora de explorar a língua, eu acho que é o principal determinante para ver quem vai aprender mais rápido e quem vai passar trabalho para aprender. Né? A pessoa que chega assim, por mais que chegue com a intenção certa, né, de eu preciso aprender inglês, é importante. Se ela está partindo de um ponto de eu preciso fazer isso, é mais difícil do que a pessoa que está num ponto eu quero fazer isso. Porque a pessoa que está no eu preciso, ela tem um limite muito menor do quanto ela aguenta de merda, digamos assim, até ela desistir. E a pessoa que quer, ela vai dar um jeito. Eu estou de estudar o reading, writing, eu vou para um site aqui, vou estudar um pouco de listening com música. Eu cansei de tudo, vou só assistir minha série preferida aqui e vou botar legenda em inglês. Então chega uma hora que não tem por que cansar. Tipo, não faz diferença você falar inglês ou português depois de praticar o suficiente. Os dois é a mesma coisa, assim, duas línguas que você fala. Sabe o que eu fico pensando? Eu não sei se tem ligação com a surdez, mas assim, quando a gente não escuta, aquele cérebro ele fica tão privado de acesso a tudo que tudo faz barulho, sabe? Uhum. Isso da comunicação humana ser uma coisa tão instantânea, tão rápida, tão entrou, fez sentido e já devolveu e tal. E era uma coisa que me fazia muita falta, eu jamais imaginei que eu teria isso na vida. E no meu primeiro livro, quando eu terminei, quando ele foi publicado, eu nem me passava pela cabeça que um dia eu ia voltar a ouvir, nem sabia direito o que era implante coclear e tal. Mas no fim do livro fala assim, que o meu sonho era um dia ouvir uma música em inglês e entender a letra. E tinha esse sonho, assim, essa frustração. Nossa, o meu maior recalque da minha vida, eu ainda vou encontrar uma escola de idiomas que aceite velhinhas, que aí eu vou fazer meu intercâmbio em inglês na terceira idade. Porque assim, o meu maior recalque da minha vida foi que eu não fui fazer intercâmbio. Só que, claro, hoje eu entendo, além da limitação financeira da minha família, tinha limitação auditiva, que ia ser um perrengue estratosférico, ir para os Estados Unidos, sei lá eu para onde, sem escutar e sem usar aparelho auditivo, não ia dar certo. E a gente falou da questão de Libras, né? Que é linguagem brasileira de sinais. Então, que mesmo outra que fosse coisa, outro mundo, exatamente. Chegar lá E aí eu vivo com essa frustração, assim, eu queria muito ir embora do exterior. Sabe aquela coisa assim, eu acho que isso tem a ver com o fato de que quando chegou a NET em Santa Maria, aí um portal de luz se abriu na minha vida. Eu nunca vou esquecer. Um dia que eu liguei num canal, eu acho que era Multishow, e tinha aquele seriado que chamava The Wonder Years, que era do Kevin Arnold, não sei se tu lembra dele. Era super fofinho e tal, e tinha legendas, e eu botava a TV no último volume e ficava vendo as legendas, e assim eu treinei, aprendi a ler lábios em inglês. Olha que coisa louca! Às vezes eu fico, cara, não é possível, às vezes eu tiro um som de um vídeo em inglês e não boto legendas, e eu consigo entender boa parte do que a pessoa está falando. Então assim, tu me deixou uma frase esses dias, um post que eu fiz. Qual era a frase que tu colocou? If there is a will... There's a will, there's a way. There's a way. Então, sou eu ali. Porque eu queria tanto, mas tanto. E quando a gente quer muito uma coisa, é isso que tu acabou de falar. Uma coisa é eu preciso aprender inglês. Que muita gente me manda mensagem assim, pra eu evoluir na carreira, já é muito difícil. A gente até a conversa inicial que a gente teve aqui, que eu expliquei pro Rafa, como é difícil para pessoas com deficiência, não só deficiência auditiva, mas principalmente deficiência auditiva, que é uma deficiência invisível, todo mundo acha que os surdos alípras, aquela coisa toda que vocês já conhecem, das pessoas conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Porque tu imagina assim, a pessoa entra numa multinacional, a vida dela vira ficar pulando de reunião em reunião em inglês. Até a pandemia começar, não tinha... essas plataformas não tinham legendas, então era impraticável para a pessoa. A pessoa tentava disfarçar o que dava ali. De repente a gente tem o Google Meet com legendas. Olha como a tecnologia evoluiu de 4 anos para cá e salva a gente em todas as situações. Mas aí o pessoal me fala assim, eu tenho que aprender inglês por causa do meu trabalho, porque eu trabalho numa multinacional, porque eu quero crescer na carreira. Mas nunca é o mesmo entusiasmo da pessoa que quer muito aprender inglês do jeito que der. Porque se o seu objetivo está aqui, mas a nossa deficiência, ela nos impõe limitações, isso é inegável,
Tem muita gente que fica assim, não, é só uma diferença. Não é só uma diferença, ela impõe limitações. Então, quando você escuta, mas não entende, ou quando você não escuta, você tem uma bela limitação ali. Mas assim, se você pode chegar aqui perto do seu objetivo, por que você vai ficar aqui? E aí eu acho que é uma mistura de mil coisas, assim, psicologia humana básica, da maneira como a pessoa enfrenta os problemas, é a maneira como ela vai enfrentar a surdez, como ela vai enfrentar a burrice inglesa, abraçar a vontade de aprender e também de reconhecer, sabe, que eu não sei, eu sou ruim nisso aqui, eu quero melhorar. Eu até estava contando pro Rafa, né, 2019, quando venci aquele programa do Facebook, que muitos de vocês acompanharam de perto, como foi e tal. E ali eu fui jogada para os leões. Um belo dia eu estava num evento em Nova York com um monte de gente de várias partes do mundo, cada um com um sotaque. Eu nunca até então tinha tido a chance de abrir a boca e sair falando inglês. E assim, eu acho que me baixou um espírito, um Chico Xavier traduzido, e eu saí falando do jeito que dava, e eu não tava nem nisso, então eu tava me entendendo, não, eu só queria botar pra fora e sair correndo dali o mais rápido possível. E a gente aprende tanto nesse processo de reconhecer a nossa ignorância, porque na minha cabeça eu sabia inglês. Mas a minha boca, agora que eu entendi que a minha memória muscular em inglês ela não existia, além da auditiva. Então foi muito doido porque eu dei um salto no aprendizado que de outra forma eu jamais teria dado. E acho, inclusive, que não teria tido esse querer, essa vontade de melhorar, sabe? Foi tão legal, às vezes eu penso, nossa, eu acho que eu fiz 5 MBAs em um período de 1 ano. E eu aprendi coisas que nem o MBA ia me ensinar, mas principalmente a humildade de admitir, eu não sei nada, eu sou muito ruim, mas eu quero melhorar. É o primeiro passo para a gente resolver o problema, é admitir que a gente tem um problema. Não tem mistério. E aí a gente consegue trabalhar na direção da solução. Então... Eu tenho uma pergunta para te fazer que muitos de vocês me fazem e às vezes eu fico na dúvida se eu estou respondendo da maneira certa, que é assim, o pessoal pergunta, quando eu falo, estou assistindo as aulas do Rafa, sou aluna do curso dele, mas esse curso é para quem já sabe muito inglês, esse curso é para quem está baby no inglês, está recém começando, o que, na tua opinião, assim, o teu curso é mais indicado para quem está em qual fase aí da trajetória? Essa pergunta é excelente, na verdade. O curso, para quem não está satisfeito com a sua pronúncia, independente de qual nível, a pessoa pode saber nada ou pode saber já uma quantidade legal de conteúdo, assim, escrito, lendo, se vira. Mas, assim, é o remédio que todo mundo precisa, não é o remédio que todo mundo quer. Então, eu entendo que para a galera que está começando, pode parecer meio intimidador, assim, essa coisa de começar a estudar pela pronúncia. Mas é o jeito mais fácil de estudar. Né? Se a gente já domina a pronúncia desde o início, pensa se você tivesse desde o início aprendido cada palavra com uma pronúncia só, e é certa. O quão mais fácil não seria gravar vocabulário. Porque se você não tem certeza da pronúncia, você vai imaginar aquela palavra uma vez de um jeito, outra vez de outro, outra vez de outro, e quando você ouvir ela, ainda era um quarto jeito que você não tentou, é o certo. Né? Então fica muito mais difícil esse processo assim, de tipo, aprendi uma palavra nova, encontrei ela, né, in the wild, reconheci ela, consigo usar ela. Às vezes a pessoa leu a palavra, aprendi um vocabulário novo. Assiste um seriado e não percebe que acabaram de usar o vocabulário que ela aprendeu, porque ela não entendeu a pronúncia. Então, o quanto ela conseguiu absorver esse vocabulário de maneira eficiente, né? Em termos de conceito, a gente tem uma limitação diária de quantas palavras a gente consegue absorver. Vai variar de aluno para aluno, tem gente que consegue, né, quase ler o dicionário como leitura de assim, bedtime reading, né? Tem gente que não, tem gente que, nossa, vai 10, 15, 20 palavras no máximo, se fizer uma força muito grande, né, por dia, digamos assim, né, e o cérebro está fritando já. Então, com relação à pronúncia, qual é a vantagem? A gente está aprendendo um jeito novo de usar a boca. A gente está aprendendo um jeito novo de ativar aqueles articuladores que a gente falou, né? Os lábios, a língua, os dentes. Depois que a gente entende como fazer esses movimentos e a gente pratica e repete o suficiente para internalizar isso, a gente não precisa mais estudar pronúncia o resto da vida. Entende? Então a vantagem da pronúncia é que é um estudo que é como andar de bicicleta. Né? A gente precisa aprender como navegar essa língua nesse âmbito do som, né? Que é onde a língua existe há muito mais tempo. A gente para pensar, né? Por muito tempo, não era todo mundo que falava, que lia e escrevia inglês, ou qualquer língua, né?
for that matter, as pessoas conseguiam escrever e ler, assim, digo, falar e ouvir, mas escrever e ler era para poucos, né? A gente tem uma impressão, às vezes, contrária quando está aprendendo uma segunda língua. Tipo, vou começar pela leitura aqui, que é mais fácil. Não, é muito posterior, é muito mais complexo. Né? A gente tem que pegar, por exemplo, na parte da fala, se a gente está só falando, são os sons. Né? Você ouve o som, você repete o som. Na hora da escrita, o inglês não é uma língua foneticamente consistente. Então, nem sempre a mesma combinação de letras vai ter o mesmo som, não dá para se guiar por isso. A gente tem que entender a história daquela palavra. Às vezes a etimologia ajuda muito, né? Que é o estudo do sentido, da história daquela palavra, de onde ela veio, né? Qual a origem dessa palavra. Essa aqui veio do latim, ou veio através do francês. Né? Essa aqui vem do português, latim. Então a gente consegue traçar, às vezes, a história de várias palavras que nos explicam por que uma pronúncia é diferente do que a gente imaginou quando olhou para a palavra. Né? Mas não muda o fato de que é diferente. Então, quando a gente olha, por que o pessoal gosta muito da transcrição fonética que eu posto? Ai, né? eu amo. Porque a transcrição fonética não tem pegadinha. O inglês, assim, olhando para a palavra, não tem como dizer 100% essa palavra vai ser pronunciada assim. Né? Eles não têm acento gráfico, como a gente tem em português, para ajudar, para auxiliar nessa compreensão. Né? E não tem só três jeitos de colocar a acentuação. Né? No português a gente tem proparoxítono, paroxítono, oxítono. Então a gente tem essa tendência, às vezes, também de buscar uma tônica no final da palavra. E às vezes no inglês eles têm beautiful. Que até, assim, essa no caso seria uma proparoxítona, mas para quem olha ali o beautiful, pensa que vai ter mais sons do que isso. Né? Ou olha tipo um maintenance da vida, que é aquela, né, maintenance. Parece que vai ter 4, 5 sílabas. 2. Então, no inglês, a gente não pode olhar assim, e julgar pelo que está escrito, a gente tem que conhecer a pronúncia. Por isso que é tão bom estudar essa parte primeiro, que facilita demais a vida. Facilita demais. É o jeito mais fácil de facilitar o estudo. Então, independente do nível, quando o aluno vem fazer aula comigo, por exemplo, hoje, eu tento dar mais atenção para o pessoal que já está no nível da conversação hoje, mas tem muita gente que às vezes chega para mim e fala, não, mas eu não sei nada e eu quero fazer aula contigo. Né? Vamos achar um horário, vamos dar um jeito de estudar. E a pessoa topando, né, entendendo que ela vai ter que estudar fora de aula mais, eu não tenho problema nenhum de aceitar o desafio. Mas, igual, por onde a gente vai começar? Entendendo os sons. A gente talvez não faça os 44 sons do início, mas eu preciso entender aonde está a dificuldade desse aluno que está na minha frente. Né? Quais são os sons que ele consegue fazer, quais são os sons que ele não consegue. Né? Dos que ele não consegue, tem algum que ele precisa muito saber fazer? Então a gente tem que dar uma atenção para esse primeiro. Né? Dos sons que ele já faz, tem algum que ele está fazendo muito errado, que a gente precisa dar uma corrigida? Então vamos corrigir esses sons. Depois só que a gente vai começar a pegar até assim, frases e expressões prontas, né? Aquela coisa de mais assim, prática mesmo. Porque não adianta eu dizer para ele assim, repete comigo. Se ele não consegue repetir. Né? Não adianta só deixar o aluno fazendo barulho se eu sei que, pelo que eu estou ouvindo, um gringo não ia entender. Né? O que aquele aluno está falando. Tu sabe que eu converso comigo mesmo em inglês. E nas minhas conversas, eu comigo mesmo em silêncio, meu inglês é perfeito. E eu recomendo fazer a mesma coisa, só que fazer em voz alta. Assim, não vai pra voz alta e me sinto assim, um Chico Bento analfabeto. Mas aí é engraçado que assim, eu fico falando comigo mesmo em inglês e tal. E aí, às vezes eu descobri, me ajuda muito, não sei se tu usa isso com os teus alunos, que é, se eu quero achar que eu tô pronunciando minimamente, de uma forma minimamente audível para o meu interlocutor, que eu estou falando em inglês, eu ligo o Google Transcribe no celular, mas tem que ser um celular Android, que no iPhone não funciona. E se ele entender o que eu estou falando, aí eu estou falando bem. Agora, quando ele não consegue fazer a transcrição instantânea do meu inglês, significa, querida, não para, porque está tudo errado aqui. É uma boa referência. Tá cada vez melhor, né? Então daqui a pouco eu não sei, a gente vai ter que ver que daqui a pouco a inteligência artificial vai estar tão boa que eles vão conseguir perceber o que você queria dizer e já vai transcrever. Até quem for ruim vai perceber. Até quem for ruim vai achar que tá mandando bem. Mas hoje ainda dá para usar o Google Tradutor, é muito bom também como ferramenta. Se você botar a ferramenta de ditado ali do Google Tradutor, funciona muito bem. Até você falou que no iPhone não funciona, eu já consegui fazer no iPhone funcionar também, não sei qual foi o Google Transcribe, aquele é um aplicativo, mas só tem para Android. Não, mas eu uso no iPhone e tem o botãozinho no microfone ali embaixo. Depois pode dar essa dica no vídeo e o pessoal fica doido, isso aí viraliza, tá?
Deixa eu ver. Eu, na maior parte das vezes, ativo aquilo ali sem querer, na real, porque é muito perto de um outro botão que eu sempre aperto. Às vezes eu apertei ali e ele fica lá esperando eu digitar e eu fico, não. Quer digitar? Quero escrever. Eu anotei uma coisa aqui pra te falar, que foi uma coisa que me marcou muito, que na época que eu ouvia melhor, que era quando eu era criança, coloca aí até os meus 10, 12 anos, que eu devia ter uma surdez leve ou bem moderada. E na época a gente tinha um Chevette, lembra do Chevette? Não sei, é porque ela é bem mais novo do que eu, né, gente? Mas eu lembro do Chevette. Com respeito, Chevette Opala, né? E aí a gente tinha um Chevette e era rádio do carro, que a gente ligava o rádio e tal. E aí eu lembro que naquela época tinha uns grandes sucessos, ela ficava sempre tocando a mesma música, quando a música era muito famosa, não é que nem hoje que tem 700 mil cantores no Spotify, você fica ali e não consegue nem escolher uma música. A gente era obrigado a ouvir aquilo que tocava no rádio. E tinha uma música que eu achava muito linda e tal, mas na época eu não sabia inglês. Então eu gravei aquela música na minha memória auditiva e quando eu voltei a ouvir, começou a acontecer muito assim, eu estava num táxi e estava sentado no táxi, aí o taxista ligava o rádio e de repente vinha uma música da minha infância e eu ficava tipo, automaticamente me arrepiava toda, começava a chorar, porque parecia assim que aquele som tinha saído do além e voltado como se fosse um fantasma, um som que estava perdido no meu cérebro, que eu jamais imaginei que eu ia reencontrar esse som, de repente ele senta no meu colo e me abraça, sabe? E aí tinha uma música, eu esqueci quem é que... Tracy Chapman. Tá, tem um com esse nome. Que tem duas músicas super famosas. E aí eu lembro que um dia a gente estava indo pra Ibitipoca, no carro, e eu comentei com o Luciano, tem uma música da minha infância, meu sonho é saber que música é essa, cantar essa música, não sei o quê. Aí ele falou, canta o que tu sabe da música pra mim. E eu, tá, vamos lá, né? Aí eu só cantei assim, Forgive Me. E ele, já sei qual é! Aí caçou a música no Spotify, colocou a música e eu fiquei... Sabe quando tu entra em choque, assim, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. É quase como reencontrar um parente morto, assim, ao vivo. Volta aquele defunto, aquele som que estava enterrado nas profundezas do teu cérebro, que tu jamais achou que ia desenterrar, e ele volta e fica te olhando. Muito louco essa sensação. Eu sou viúvo da MTV, né? Eu cresci vendo a MTV. Então até hoje tem alguns clipes que eu lembro partes, assim, e eu não consigo lembrar de quem era. E acontece vira e mexe de estar vendo assim no YouTube daqui a pouco e... Tu era um dos que eu tava procurando! É exatamente a mesma sensação, assim, parece que é um amigo que morreu e voltou, assim, tipo, a sensação física disso é muito louca, muito bom, né? É muito bom. E com o implante coclear, pra música, antigamente o que acontecia? Eu tinha muito mais acesso aos sons graves. Então aquela coisa batida, não sei o que, isso tá tudo gravado na minha cabeça. Mas eu não entendia a letra das músicas, então era só aquela... como um rádio fora do ar, assim. Sim, da frequência média aguda, né? Sons agudos e tal. E aí, quando eu voltei a ouvir com o implante, inverteu. Então, o que acontece hoje? Quando eu vou escutar uma música que está aqui na minha memória auditiva, que eu ouvi milhares de vezes, que eu sei como ela é, como ela era, a versão original dela, quer dizer, original não, né? Porque né, já ouvia com uma surdez significativa, então era uma música meio... Sim. Mas como eu lembrava da música. Aí quando eu escuto com o implante coclear, é muito diferente, porque vem a letra, vem a voz, eu entendo a fala e o resto fica meio de segundo plano. E aí eu começo a ouvir um monte de coisa que eu não ouvia antes, tipo, sei lá, o piano, guitarra, não sei o quê, e fico, a música nem era assim, tô odiando essa música. Esses dias eu fui parar numa playlist dos anos 80, 90, e aí bota aí de 100 músicas, eu reconhecia automaticamente umas 20, o resto eu precisei escutar até a metade da música, que aí meu cérebro me deu uma pista. Era aquela música, agora eu lembrei. Muito doido isso, sabe? Mas, do curso, outra coisa que eu quero te perguntar, além disso que o Rafa já respondeu aqui, para quem que é indicado, para quem que não é indicado, tu acha que é um curso que vale a pena? Porque algumas mães já me perguntaram isso, assim, eu tenho um adolescente em casa, um adolescente com perda auditiva, que usa prótese auditiva, mas não tem uma compreensão super legal das palavras. Tu acha que vale a pena eu colocar ele nesse curso? E a minha opinião, pessoal, é que vale muito a pena, porque o que o Rafa ensina nessas aulas, a gente não aprende nos cursinhos. Que os pais acham assim, eu vou colocar o meu filho aqui no cursinho A, B ou C e tudo vai se resolver. Não vai. A questão do cursinho, o problema do cursinho é aquilo que eu te falei antes, fora antes da gente começar a gravar, né?
a gente tem hoje, eu gosto de pensar que é de propósito. Porque assim, se não é de propósito, é uma combinação de incompetência que vai se acumulando, que é quase como se fosse de propósito, né? É aquela improbidade administrativa. Então assim, desde a época da ditadura, assim, né? Desde quando acabou assim, o inglês voltou para a grade curricular eventualmente, mas voltou assim, com pouca vontade, né? Se a gente for ser sincero. Então, não tem nenhuma escola que eu conheça no Brasil, se alguém souber, me avisa, que tem assim, mais períodos de inglês do que períodos de matemática. Né? Mais períodos de inglês do que tem períodos de língua portuguesa, por exemplo. Que tá tudo certo, a gente tem que ter mais português que inglês. Mas assim, o que é mais fácil de prever, desculpa, que vai ter um impacto assim, palpável na carreira de um aluno? Saber inglês ou saber logaritmo? Né? Porque o logaritmo depende. Tem muita gente que não vai para o campo das matemáticas e não vai precisar saber tanta coisa. O inglês é praticamente universal. Todo mundo que vai sair. Quem trabalhar com as humanas, quem trabalhar com as exatas, quem trabalhar com as médicas, vai precisar do inglês. O inglês era para estar lá em cima, junto com a língua portuguesa. A gente precisa saber, porque as duas também, inclusive, são línguas, então a gente entenderia melhor o português se entendesse melhor o inglês e vice-versa. Né? Porque a gente é, no fundo, o ser humano. Então, vários dos anseios, várias das coisas que a gente precisa ter um jeito de expressar são iguais, existem nas duas línguas. Né? E saber esse paralelo em uma e em outra ajuda muito a gente consolidar esse conhecimento e saber o que a gente está fazendo, não fazer por sorte, né? Se às vezes eu acerto, às vezes não. Não, eu sei, em português é assim, em inglês é assim. Então ajuda demais. Ter uma outra língua desenvolve muito o cérebro também. Então, só por esse motivo eu já diria, assim, né? Se é um aluno, uma aluna que está no início da vida, né? Já fez a cirurgia, já está com o implante, está conseguindo escutar, não tem por que não incentivar também essa segunda língua, né? Desde cedo. É muito mais fácil e exige muito menos repetição. A gente pode, só pela questão da memória muscular, a gente já pode pensar, imagina quanto mais tempo você demorar para aprender a fazer um som novo com a boca, mais tempo você passou viciado usando a boca para fazer os outros sons. Então assim, a sensação vai ser que a boca tá mais dura, que não está saindo, para quem é mais velho e está fazendo pela primeira vez. Mas depois de repetir um número de vezes suficiente ali, até os alunos, eu já tive aluno com mais de 60 anos, começou a fazer com mais de 60 anos, morava na Flórida já, tipo, há 18, quase 20 anos, e os filhos tudo casado por lá, os netos só falando inglês, ela falou, agora chegou no meu limite, vou aprender inglês. Mas não foi preciso, foi um quero falar com meus netos, eu quero entender meus netos. Maravilhosa, inclusive, essa aluna. A gente trabalhou bastante, trabalhou os trava-línguas, ela repetia. E é impressionante que essa é uma coisa muito legal de professor, né? Eu sei que quem é professor também sabe disso. A gente sabe quando os alunos estudaram entre uma aula e outra. Sabe? Tipo, você chega falando de um jeito que você não estava falando antes. Sabe? Chega acertando uma pronúncia que você não estava acertando antes. Eu já fico, alguém estudou. Aí tem. Aí alguém gastou um tempo sozinho brincando em inglês, né? Vamos lá, vamos ver. E é sempre batata, porque o cara estudou inglês. Estudou pronúncia, de uma semana para outra melhora, visivelmente. Outra dica que eu dou muito pra galera é todo mundo hoje em dia tem smartphone, todo mundo tem gravador de voz, né? Quem de fato usa isso no processo de aprendizado? Antigamente, nos anos 80, 90, ali, só os professores mais, você deve lembrar, os professores mais pica, tinha aquele gravador de fita, assim, bagaceiro, com aquele microfone, assim, ele gravava, e rebobina a fita, mostra pro aluno, assim, quem fazia aula, assim, era ator e atriz, entendeu? Tinha pouquíssimos professores que podiam oferecer esse serviço. Hoje em dia a gente tem gravador de voz em qualquer celular, todo mundo tem. Então se gravar para ouvir o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente acha que está fazendo um som. E aí quando a gente para só ouvir, e a gente consegue prestar atenção de fato no que está acontecendo, a gente vê, opa, na real, não era isso que eu achei que eu estava fazendo, não. Não tá legal. Não era por aí, não. Então, na hora que a gente está falando, tem muita coisa acontecendo, muita coisa passando pela cabeça, como você falou, a gente está até preocupado com a trancada que a gente vai dar, a gente está preocupado em não trancar, e a gente nem percebe aonde que a gente está patinando. Então, se gravar é extremamente importante, que os alunos sempre falam, não precisa me mandar, eu sei que às vezes você pode ficar com vergonha, não precisa me mandar, é para você, mas cria uma aba ali, ou cria um grupo com você mesmo no WhatsApp, manda. Porque se você estudar todo dia, começar hoje,
né? Pega um Peter Piper, pega um Betty Botter, assim, que são tipo dois dos mais desafiadores pra gente que vem do português do Brasil. Pega esses dois assim, todo dia se você fizer um deles, olha, uma semana você não reconhece o inglês. Né? Tipo, mas é importante a gente tentar o máximo, o mais perto possível do som que a gente está ouvindo. Né? Não importa repetir rápido. Essa é uma coisa que a galera que vem da música vai entender. A gente pode, quando tá aprendendo uma música, tirando uma música, se você, né, pega um solo ou um riff de guitarra, se você repetir na velocidade certa a sequência errada, na hora de subir no palco e tocar, você vai fazer a sequência errada, que é o que você treinou, entendeu? Não tem mistério, gente. Você treinou a sequência errada várias vezes, é o que você vai fazer. A sequência errada, quando chega a hora de tocar. Como é que a gente resolve isso? Desacelera, tira o pé do acelerador, vai na metade. Hoje em dia com o YouTube, assim, é sensacional. Meu ex-guitarrista, eu vi fazendo isso várias vezes. Vai aprender uma música nova, bota lá em 0.5. E aí ouve o solo assim... Né? Devagar, o suficiente para entender o que está acontecendo. Primeiro essa nota, depois é essa. Aqui tem um slide. Né? Ah, não, o slide é depois. Ah, então é nota, slide. Né? A sequência importa. E se a gente não treinar do jeito certo, a gente não vai ficar bom em fazer o jeito certo. A gente vai ficar bom em fazer errado. Não faz sentido. É isso, porque essa semana, por exemplo, eu comecei numa academia nova, aí fui fazer a série. E aí eu fiquei... Foi a mesma sensação que eu tive com as aulas do teu curso, assim, tipo, gente, eu não tinha o básico. Que era o professor me explicando, mas por que tu faz desse jeito? Tu tá fazendo tudo errado. Não te ensinaram? Eu não. Aí eu pensei, quanto tempo eu perdi fazendo do jeito errado? E sem saber que estava fazendo do jeito errado e achando que estava arrasando. Podia ter praticado mais fácil. Exatamente. Tirar mais resultados do tempo investido. E esse é um dos motivos que eu falo para todo mundo, investe em pronúncia desde cedo. Porque assim, não tem preço você conseguir aprender ouvindo música, entendeu? Porque não cansa. Você tá no controle, você tem o domínio da língua falada. Né? Então você pode consumir conteúdo deles também. Né? Que nem a molecada fica às vezes o dia inteiro no TikTok, no Instagram vendo bobagem. Se for bobagem em inglês, tá aprendendo. Sabe? Tipo assim, tem alguns influencers que igual eu não recomendo, eu acho que os pais têm que ficar de olho no que os filhos consomem. Na minha opinião, quem é menor de 18 não tinha que estar nem na internet, sinceramente falando. Mas né, vai ser difícil fazer isso sem comprometer a privacidade de todos nós, né? Porque vai ter que comprovar a identidade para usar a internet e eu não confio tanto assim no governo. Então, pais, cuidem dos seus filhos. Mas é isso, a gente precisa praticar. A gente precisa praticar o que a gente quer acertar. Eu quero fazer assim, eu quero falar do jeito certo, então não adianta praticar errado. Tem que diminuir a velocidade e praticar certo. Acertou? Aí a velocidade é uma consequência. É a mesma coisa com que nem você falou, a mesma coisa com a série. Não adianta chegar e querer colocar 20, 30 quilos em cada lado no exercício que você não aprendeu a fazer ainda. Né? Porque isso tudo que o Rafa está explicando, na verdade a gente vai para o mesmo caminho da surdez, que é o quê? Quem ouve é o cérebro. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o que adianta eu tentar aprender inglês? Porque ou eu não escuto, ou eu escuto muito mal, não entendo nada do que eu escuto. Mas assim, algum estímulo você tem que dar para o seu cérebro com o som. E mesmo que você tenha uma surdez profunda com o aparelho auditivo, às vezes com o implante coclear, você vai algum estímulo dar para o seu cérebro. O problema é não dar estímulo nenhum, né? E aí a pessoa parte do pressuposto de, já que eu não escuto perfeitamente, eu não vou nem tentar. Então, no meu caso, por exemplo, antes de fazer o implante, voltar a ouvir, eu estimulava o que eu tinha ali, uma merreca de audição, com o aparelho auditivo, ouvindo música todo dia. Algum estímulo tem que dar, porque a gente vai para o cérebro. Tudo isso aqui que o Rafa explicou é essa questão da neuroplasticidade, é o cérebro encontrando caminhos e criando pontes, fazendo conexões e tudo mais, para as coisas fazerem sentido, porque esse é o grande papel do cérebro, e o cérebro precisa ser estimulado, que é aí que 99% das pessoas impactam, né? Seja por preguiça, por falta de estímulo, ou sei lá, pelo quê. Mas eu ainda acho que tem muita gente que espera acertar na primeira vez e desiste muito antes de ter chance de ficar bom, sabe? E essa parte também é interessante a gente trazer o paralelo com a música de novo, né? E talvez até com o exercício. Que às vezes a gente tenta, e assim, aquilo ali foi o melhor que a gente conseguiu no dia. E tá tudo bem. E parar e dormir, a parte do sono de qualidade, inclusive, você deve saber bem,
é parte integral do processo de aprendizado. Né, da gente internalizar o que a gente aprendeu. É a hora que quem assistiu divertidamente, aí, sabe, a hora que eles dormem, é a hora que as memórias vão para a parte da memória de longo prazo. E essa parte, de fato, é bem preciso assim, com o que acontece no cérebro. A gente precisa de sono de qualidade para internalizar aquilo que a gente aprendeu de importante no dia. E por que faz tanta diferença o estudo constante? Né? 5 minutinhos todo dia é muito melhor do que parar uma vez por mês e ficar 3, 4 horas estudando, passando raiva. Né? Então, 5 minutinhos por dia, tentando um pouquinho e depois dorme, deixa internalizar. O que a gente percebe quando a gente faz isso? Às vezes o que estava muito difícil ontem à noite, hoje de tarde já está parecendo possível. Né? E daqui a uma semana você já está tipo, nem pensando que aquilo ali era difícil. E a gente passa por coisas assim também que tem a ver com o movimento, né? A parte física, motora. Dirigir carro manual é uma delas. Né? A pessoa começa a aprender a trocar marcha, nossa, quando tá aprendendo é super concentração, assim, é uma coisa que eu preciso focar minha energia. Quem já dirige há mais tempo, nossa, sabe? Hoje em dia eu troquei já pro carro automático, porque dirigir na cidade manual ninguém merece. Mas assim, não é uma coisa que a gente faz pensando, né? A gente acha, descobre, ele mesmo que troca de carro consegue rapidinho entender ali qual é que é o ponto que eu tenho que tirar o pé da embreagem, colocar no acelerador, o quanto eu preciso. Isso é uma coisa assim, pensando em motricidade fina, né? É super complexo, mas a gente já fez tantas vezes que o corpo nem pensa mais. É muito parecido. Todas essas coisas que a gente usa, né, músculo, num padrão que vai ser sempre igual, a gente só precisa repetir vezes o suficiente para o cérebro entender, ó, é assim que a gente manda o corpo responder. Entendeu? E a sensação tem que ser essa. Né? E aí o que acontece com o inglês, por exemplo, se a pessoa não tem o direcionamento correto? Primeira vez que ela faz o som de TH do jeito certo, vai dar uma sensação estranha. Então se não tiver ninguém dizendo para ela assim, ó, esse né, ou through, three, thanks, essa sensação de língua presa, assim, de patolino, é o caminho? É certo? Ela, não pode ser assim. Não sei fazer esse som. Aí chega outra pessoa lá e fala assim, fala um som de F. Aí pensa, o F eu sei fazer. Thank you. Beleza, mas aí agora você tem um problema, que é free. Qual deles é o 3, qual deles é livre? De graça. Não sei. Você criou um problema que não precisava ter. E que na maior parte das pronúncias, na maior parte dos sotaques, eles não fazem. Eles separam esses dois sons. Então, é sempre interessante a gente investir nessa consistência, né? Falar sempre do mesmo jeito, mesmo que a gente erre alguma coisa, mesmo que a gente tenha um sotaque. Né? O sotaque é isso, é essa coleção de sons. Né? O pessoal da Índia, todo mundo gosta de falar dos indianos, eles falam com uma pronúncia boa, mas eles têm um sotaque por conta da língua mãe deles. Né? Alguns dialetos do sânscrito, do hindu, não tem o som de V, então eles vão trocar esse som pelo mais próximo que eles tiverem, mas é sempre igual. E essa consistência faz com que a pessoa que está ouvindo consiga prever e entender como que você fala diferente aquela língua. E aí dá para se entender. O problema é a gente não saber o que a gente está fazendo. E aí, às vezes eu falo assim, às vezes eu falo assado, eu não tenho muita certeza, mas é o meu sotaque de brasileiro. Não, calma. Tipo, pode ser o sotaque só, tudo bem. Sotaque não é pronúncia. Agora, se a gente está acrescentando som e sílaba onde não tem, a gente está comprometendo a compreensão da língua. Aí não dá. É aquela que eu te falei, a gente tem que desenhar a língua uma hora, né? Draw the line. Aqui não. Sotaque, tudo bem. Ninguém é obrigado a falar como nativo, não tem problema nenhum. Mas a gente é obrigado a falar a mesma língua, se a gente quer se entender, né? Não quero ficar ouvindo tipo, sorry? Sorry, can you say that again? Can you say that again? A pior sensação é falando com o gringo ficar sorry. Can you say that again? I don't understand. Ai, que vergonha! Já passei muito por isso. Mas, gente, assim, para finalizar o nosso papo aqui, que eu já nem sei quanto tempo a gente está falando, possivelmente o vídeo deve ter umas 2 horas, será editado adequadamente. Eu quero dizer para vocês mais uma vez que, independente do seu grau de surdez, se você não teve uma base muito maravilhosa de inglês, que eu acho bem assim, difícil que você tenha tido, a não ser que você seja uma pessoa muito fora da curva, as aulas do curso do Rafa são maravilhosas nesse sentido, para você entender a fundação do inglês, por que as coisas são pronunciadas da forma como são pronunciadas, esses sons que eu fui aprender também, que temos 44, né? 44 sons do inglês, eu fiquei, gente, toda a aula para mim é um choque, e é o que eu descubro mais uma coisa que eu não sabia. E aí a sensação, ao mesmo tempo que é ruim, é muito boa, porque você começa a perceber
que o básico você está entendendo, então essas vergonhas que o Rafa estava falando, a gente não precisa passar, porque não é uma vergonha assim, você fala errado porque você não sabe como falar do jeito certo. Então, nesse sentido, eu acho que o curso é perfeito para qualquer faixa etária, seja para treinar o ouvido, seja para aquele adolescente que já está estudando mais inglês na escola, os pais colocaram um cursinho desses que a pessoa vai 2 vezes por semana e que a gente sabe que não adianta muita coisa, mas dependendo da pessoa, até pode completando essa adiantar. história do cursinho que eu esqueci de falar aquela hora, né? O que acontece hoje muito com os cursos de inglês? É uma loteria. Eu tenho uma aula, aquela que eu postei esses dias, eu falo um pouco sobre isso. Né? Hoje em dia, quem já trabalhou em escolas de inglês sabe que eles contratam a maior parte dos professores como instrutor de inglês, então eles não precisam nem pagar o piso, a pessoa não precisa ter nenhuma qualificação, mal precisa falar inglês, sabe? Se você conseguir, assim, a pessoa tem didática, fez um curso de licenciatura, não é em inglês, mas sabe dar aula, tem jeito com criança, aprende inglês, depois a gente ensina, a gente treina, né? A aula não é em inglês igual, não tem problema, pega o livro, dá o livro. Então, assim, o nível é muito baixo. Eu dei aula em cursinho, e a minha aula não, assim, com certeza melhorou, mas, assim, nunca foi ruim, sabe? Então, assim, pode dar sorte você pegar um professor que nem eu, assim, início de carreira, que ama o idioma, vai ensinar a pronúncia para os alunos, ou você pode dar o azar de pegar um professor que, assim, foi contratado porque era o que tinha, entendeu? Ele estava também tentando uma vaga para, tipo, qualquer outra coisa, nada a ver com inglês, mas foi isso que chamou primeiro, né? Então, não tem garantia de que você está indo num curso, até um curso às vezes com um nome grande, que a pessoa sabe inglês. Para os pais que sabem inglês, eu sempre falo assim, vai na reunião de pais, busca falar inglês com o professor do filho, vê como é que é, assim, a qualidade do que o seu filho está aprendendo. Né? Porque tem aquela coisa da regra da tampa, né? Se a gente não consegue, assim, se a gente não tiver uma fonte externa, a gente não vai conseguir ficar melhor que o nosso professor. Basicamente isso, né? A gente não consegue absorver 100% da mensagem, a gente sabe disso por questão de comunicação. Então, se o meu professor está me ensinando e eu estou pegando 80% do que ele está me ensinando, como é que eu vou ficar, assim, máximo eu vou ficar igual a ele? Né? Então, se o professor está ensinando errado a pronúncia na base, é bem difícil de o aluno conseguir consertar isso sem ter um estímulo externo. Não vai tirar, com perdão da expressão, do cu, né? A pronúncia certa. Como diz a Renata Barreto, tirado do cu. Vai tirar do cu a pronúncia certa se não tiver alguém que ensine ele a fazer. Não tem como, mas não existe. Isso é uma ótima dica para os pais, especialmente pais de adolescentes, que a sensação que eu tenho nesses grupos de mães de WhatsApp e tudo mais, é que o pessoal fica assim, ai não, mas meu filho está fazendo cursinho em tal lugar, um lugarzinho mais caro, a mensalidade é R$600, sei lá, tá tudo garantido. Não tá tudo garantido. Os adolescentes aqui em casa, que são 2, voltam falando assim da aula, nossa, mas botaram um professor que até eu falo melhor que ele, que horror, o que é aquilo? Tô desaprendendo. Então, e os pais não têm tempo de ficar acompanhando troca de professores do cursinho de inglês, que o adolescente vai 2 vezes por semana. Então, eu até falei para uma mãe esses dias assim, eu acho que as aulas, primeiro que o acesso é vitalício, né? Tipo assim, não mudaremos isso. Um dia o Rafa não vai surtar e falar, não, agora chega, não vai ter mais aula. Vai poder acessar o material para sempre. E acaba que é um investimento que às vezes é 2, 3 meses de algum cursinho que a pessoa faz para aprender tudo errado ao longo de 7 anos. Então eu fico pensando, se fosse meu filho hoje, eu perderia o meu tempo fazendo um curso em casa, bem feito, com alguém que vai me ensinar direito, do que larga para a escola, aí num cursinho qualquer e torce para que a criança depois um dia passe numa prova de proficiência, né? Exato. Eu lembro de ter, assim, na época que eu dava aula, no último cursinho que eu dei aula, tinha alguns professores que eu ficava pensando, meu Deus do céu, se fosse meu filho, eu descobrisse que está tendo aula com essa pessoa, eu ia pedir meu dinheiro de volta. Eu quero meu reembolso dos anos que eu paguei de cursinho lá que não serviram para nada. É complicado. E eles ficam com essa desculpa de ficar trocando a cada 6 meses para expor o aluno a diferentes sotaques. Às vezes entre 3 professores que não falam inglês direito. Sabe? Tipo, nunca foram pra fora, nunca conversaram por mais de 2 minutos com alguém que só fala inglês. Ou às vezes nunca conversaram com alguém que só fala inglês at all. Porque aí é isso, assim, no momento que você conversa com alguém que sabe a fundação, que te explica cada coisa, que numa frase em inglês a pessoa tem as ferramentas para te explicar cada palavra daquela frase, cada pronúncia de cada palavra, aí é outro nível, assim, a pessoa foi para o topo da pirâmide. E eu acho que outra dica que a gente pode deixar para finalizar
é que, além do curso, o Rafa tem conteúdo gratuito no Instagram e nas outras redes que vale milhões, entendeu? Você pode ficar fazendo seu aeróbico aí, fazendo aula de inglês grátis junto com ele. Claro que o curso é infinitamente mais aprofundado, mas só o conteúdo em inglês gratuito dele já vale por anos de cursinho. Desculpa, gente, eu não quero ser cancelada. Muito obrigado, de verdade. Mas é verdade, quem já está fazendo as aulas sabe disso, não só eu que estou falando, tá? Porque eu sei que vários de vocês já se inscreveram lá, estão assistindo. É outro nível, é outro departamento e o cérebro pega e se interessa e engaja com o aprendizado de uma maneira que nos meus 42 anos eu nunca tive nada parecido. Então eu fico indicando isso meio compulsivamente para vocês, espero não estar sendo chata, mas é um ponto de dor para todo mundo. Eu não falo inglês, eu quero melhorar, eu quero crescer na carreira, eu quero ter coragem de viajar sozinho. Então, meu querido, levanta a bunda do sofá e vai estudar, como o tio Rafa aqui que está esperando vocês lá. É só chegar. A Paula, não tome a minha palavra, a Paula que está dizendo, o curso é tão bom que até quem é surdo aprende inglês. É sério, aprende mesmo sem escutar, tá, gente? Paula, sensacional, de verdade. Ai, amei! A gente podia ficar o dia todo aqui falando. É verdade, se não tivesse trabalhado, podia continuar.